mas tá certo, né? Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos mais um domingo à noite para a realização do nosso Evangelho no Lar. Esse nosso encontro que nós temos todos os domingos com a espiritualidade maior, né, que vem visitar a nossa casa, vem visitar o nosso lar para amparar as pessoas que se abrigam sob o nosso teto e renovar as energias da nossa casa, né, fazendo com que nós tenhamos um pouco mais de paz e tranquilidade para dar um seguimento nas nossas tarefas. Vamos nos preparar para o nosso Evangelho de hoje, elevando a nossa sintonia vibracional, tá? Descruzando os nossos braços, as nossas pernas. Vamos dar a nossa máxima atenção ao nosso Mestre Jesus, vamos dedicar esse nosso tempo, esses poucos minutos, né, em homenagem àquele que deu a sua vida por nós. Vamos então dar o que nós temos de melhor, de sintonia, né, de atenção, de meditação. E vamos fazer uma prece inicial. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que é ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos dar então seguimento à leitura do nosso Evangelho. Nós estamos no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei. Nas instruções dos Espíritos, lá no item 10, foi onde nós paramos. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade. A fim de não seres derrubados, quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir a vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós, a cada um a sua missão.
A cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Portiers, 1861. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, sobre Saulo, por que me persegues? Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas. Que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento dessas palavras! E que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente pagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Aí no final deste capítulo nós temos uma nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras sobre a terra. Julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos, assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, seja na mesma posição. Bom, meus irmãos, é muito importante, né? Nosso Evangelho, escrito no século XIX, já predizia, Fenelon, na primeira passagem que nós vimos, né, já nos trazia a situação a que a Terra estaria levada. Aquela questão que nós vivemos abordando sempre, da condição moral não acompanhar, né, a condição intelectual, a ciência, as descobertas, as coisas que facilitaram a vida do homem, né, como os medicamentos, a criação dos medicamentos, dos mais diversos tipos de exames, das invenções tecnológicas que facilitam a nossa vida, elas não acompanharam o progresso moral, né? E é isso que vai ser levado em conta no momento
pelo qual a Terra está passando, né, se transformando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que vai ser levado em conta são as nossas condições morais, né? Aquilo que nós estamos trazendo, aquilo que nós vamos apresentar no plano espiritual, são aquilo que nós vamos amealhar no sentido de moralidade, de valores. E nós estamos vendo justamente uma humanidade que está sofrendo, né? Como eu havia falado até no evangelho anterior, nós já temos indícios de pessoas que estão procurando cuidar do espírito, né? Nós temos aquelas pessoas que já cuidavam do espírito, que sabem do processo pelo qual a Terra está passando, das dificuldades que nós vamos enfrentar, né? E existem aquelas pessoas que estão sentindo toda essa decadência moral, né, que vem acompanhando a nossa sociedade atual. É importante salientar que Fenelon fala no final da sua passagem que o progresso dos mundos é inevitável. Ou seja, o progresso ele vai ocorrer de uma maneira ou de outra, meus irmãos. É inevitável, né? A Terra vai se transformar, sim, num mundo de regeneração. Porque Jesus é quem está comandando esse processo. Ele está no leme dessa embarcação. E nós vamos passar por turbulências que outros mundos já passaram. Nós temos bilhões, trilhões de mundos no nosso espaço da maneira que ele é conhecido, né? E outros mundos já passaram por esse processo e a Terra vai passar também. E isso mantém firme a nossa fé, de saber quem é que está comandando esse processo, né? E de que outros mundos já passaram por isso. Então nós vamos ver espíritos se debaterem contra essa onda, né? E vão passar. Eles vão passar. Importa nós trazermos à nossa consciência questões com relação à moralidade, questões no sentido de que se nós temos sido bons maridos, boas esposas, bons chefes, se nós temos sido bons funcionários, bons filhos, né? Se nós temos sido compreensivos, tolerantes, equilibrados, né? Se nós temos cuidado das nossas ações, da qualidade das nossas ações, se nós temos agido dentro daquilo que Deus preconiza, né? Dentro daquilo que Jesus trouxe como mensagem quando veio. Porque é isso que vai ser levado em consideração, além da nossa contribuição, né? Da nossa contribuição. O que nós estamos deixando? Que tipo de exemplo nós estamos deixando? Porque sim, nós que estamos junto com o Cristo, nós somos convidados a deixar o exemplo dele, né? O exemplo da nossa conduta. E isso está estritamente ligado à moral. Veja que nós temos sido questionados, né, com relação àqueles conceitos de família tradicional, né, as questões do sexo, né? E Chico já dizia, né, nosso Chico já dizia, tudo é permitido, desde que seja feito com amor. Né, desde que seja feito com amor. Então, aquilo que não é feito com amor, aquilo que é feito única e exclusivamente com interesse no proveito da matéria, né, isso não... E uma outra reflexão que a gente pode fazer sobre essa passagem do Evangelho é que, embora ela tenha sido, né, essas palavras venham lá de antigamente... Século XIX, 1850. 1850, lá já vem subentendido que o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo. E então, as pessoas muitas vezes se questionam quando vai ser essa transição entre os mundos. E nós, espíritas, temos este compromisso de vivê-la diariamente. Esta é uma construção diária e ela não se faz em um único passo, mas sim nestas pequenas ações em que nós, conhecedores da doutrina e desta verdade, somos os exemplos vivos da doutrina de Jesus. Dizia o nosso querido Divaldo que esse processo é como o amanhecer, né? Nós estamos vivendo a noite, a madrugada. E então, nós olhando para o céu,
vai amanhecendo, o céu vai clareando vagarosamente. E quando vê, amanheceu. E nós não percebemos. Né? Acabamos não percebendo em que momento o céu deixou de ficar escuro na treva para que a luz se fizesse. Então o processo vai se dar dessa maneira. Temos que trabalhar, meus irmãos. Somos convidados ao trabalho. Somos convidados à abnegação, né? À prática da caridade, que é uma das virtudes também. Reforma íntima. Reforma íntima é uma das virtudes que nós precisamos elevar na nossa alma. Então, isso atrelado também ao combate ao egoísmo e ao orgulho. Né? E isso tudo é para que a gente possa ter mais paz. Exatamente. E menos ansiedade. Exatamente. Porque esse amanhecer é inevitável. É inevitável. Nós não vamos acordar já num novo mundo. Então nós vamos fazer juntos aí, tijolinho por tijolinho, dessa nova era. Somos convidados a essa construção, meus irmãos. Vamos passar então ao nosso momento de vibrações. Convidando toda a espiritualidade que chega até a nossa casa, felizes e sabedores de que por estes minutinhos vamos estar com o nosso coração aberto para Jesus, reflexivo nas palavras do Evangelho e com este espírito receptivo aos bons amigos, agradecendo a semana que se passou e todos os desafios que vieram até nós, com muita humildade, trabalho, fomos aprendendo, fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo e fortes na nossa fé, sabedores de que há um Pai misericordioso que é quem sabe o que é bom para nós, e um irmão maior de nossa alma, Jesus, comandante do leme desta nossa embarcação. Assim, nos enchemos de confiança para iniciar a nossa próxima semana, pedindo, rogando pela proteção dos nossos próximos 7 dias, pedindo força, coragem, bom ânimo, para que assim possamos estar como esses atores desta construção desta nova era, nos reformando, sendo esse exemplo para os irmãos, e não apenas alguém que vai a uma casa espírita, se enche de um conhecimento e não o traduz na prática tão desejada, prática do bem, da caridade, do amor, levando esse grandioso exemplo que nós temos. Desejando aí um bom resto de domingo aos irmãos, uma boa noite de descanso, levando esta paz, este bom ânimo para onde passarmos na próxima semana, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa espírita, no trânsito, na nossa vizinhança, possamos ser estes mensageiros em respeito e agradecimento por todas essas bênçãos que recebemos. Agradecendo aos irmãos que hoje estão conosco aí. Hoje nós estamos sem o acesso ao chat aqui, mas deixo um carinhoso e fraterno abraço a todos os queridos irmãos que sempre estão aqui conosco, também nutrindo o nosso coração e a nossa alma de bom ânimo. É essa corrente que nos faz
seguir em frente, porque, meus irmãos, ninguém caminha só. Obrigada pela companhia de todos. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui novamente. Um bom final de domingo a todos, meus irmãos. Uma boa semana de muito trabalho. Amanhã, a partir das 19h10, por aí, nós temos as preces e radiações no nosso centro espírita. E nas quintas-feiras, também nesse mesmo horário, o estudo do Evangelho. Contamos com a companhia de todos vocês. Muita luz e muita paz. E até a próxima oportunidade. Lembremos, Jesus é que está no comando dessa embarcação. E o nosso destino, ele já está traçado. Um grande abraço.